aí eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho, para os nossos espectadores, o que é o Sebrae, né? Bom, o que é que ele faz, em qual área ele atua, como é que é? O que é o Sebrae? Resumindo aqui, o Sebrae é o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O Sebrae é uma instituição que existe aí já, como se ele já está com mais de 50 anos, apenas mudou a nomenclatura no início, né? Tinha outra nomenclatura, foi se aperfeiçoando. No início, o senhor lembra qual que era o nome que ele levava? Ela foi ligada a um órgão do governo federal, que eu não me recordo agora exatamente. Acho que Mas era ligado tinha... ao Ministério de Comércio, alguma coisa assim. Aí depois passou a ser SEAP, né? E depois foi que passou realmente em 90 a ser Sebrae, né? Com essa nomenclatura. Mas sempre a missão sempre foi nesse caminho de Sim. apoio aos pequenos negócios. Uhum. E é uma instituição hoje que está em todos os estados, nos 27 estados, e o Sebrae Nacional, que fica, né, em Brasília. No caso, hoje, ele atua tanto na parte empresarial urbana como na parte do agronegócio, porque a gente considera quem são os pequenos negócios. O MEI, que é o microempreendedor individual, a microempresa, que é a empresa, e a empresa de pequeno porte, que é a EPP. Esse é o que a gente chama de pequenos negócios. E o produtor rural, né, ou artesão, ou as pessoas que estão ligadas ao agronegócio, que tem a gente chama como fosse uma formalização, porque no caso deles, ou o DAP, ou o NIF, ou quem é registrado como artesão, né, na Prodap, então ele vai ter um número, né, essa legalização dele, a gente considera como fosse um CNPJ. Então, a gente considera como um pequeno negócio também. E a pessoa que não tem um negócio, que é o que a gente chama de potencial empreendedor, que é aquela pessoa que tem a ideia ainda, ou às vezes até já trabalha informalmente. Então, o Sebrae consegue atender todo esse público aí que fica bem abrangente. E aí, fazendo aqui agora um gancho com o nosso programa, né, que o nome do programa é Ideias e Ação. E o Sebrae faz justamente jus a essa definição, né, que é o que as pessoas tenham as ideias, né, e o Sebrae ajuda a colocá-las em ação. É basicamente isso, né? Basicamente isso. Ajuda as pessoas a colocar esse sonho em prática. Materializar esse sonho. Materializar, né? Isso. Então, e aí, sendo agora de forma objetiva, o que é que faz o Sebrae? Em qual área ele atua para incentivar os empreendedores? Olha, ele atua em capacitação. Hoje nós temos produtos e soluções em todas as áreas empresariais, urbana e do agronegócio. Então, desde a gestão, a questão financeira, marketing, tecnologia, inovação, todas essas áreas, recursos humanos, e consultoria, que é um ponto forte que está, vamos dizer, a cada ano a gente consegue, né, trabalhar mais, porque a consultoria ela vai fazer a intervenção mesmo naquele negócio. Então, o consultor ali vai implantar algo em cima daquilo que o empreendedor tem dificuldade, e a partir dali ele vai fazer a gestão, vai fazer o gerenciamento de outra forma, de uma forma mais profissional, de uma forma onde ele consegue fazer a gestão do negócio para que ele tenha resultado. E também o Sebrae atua nessa questão de eventos, de feiras, que é justamente estar levando informação, incentivando e mostrando o que os empreendedores têm, casos de sucesso, né? Está colocando o empreendedor em parceria com os fornecedores, por exemplo. Então, o Sebrae atua capacitação, consultoria e a parte de eventos, né, que é para levar assim, para um maior número de pessoas tudo sobre empreendedorismo. Pronto. E aí, agora no sentido de atendimento aos empreendedores, o Sebrae, ele existe um público específico? Não, vamos atender só os empreendedores de um determinado setor, ou ele está para todos os empreendedores, desde aquele que nós costumamos falar aqui, né? Aquele vendedor de espetinho que tem uma lanchonete, ele é um empreendedor, né? Sim. Então, vocês atendem esse público ou existe alguma restrição? Como é que funciona? Não, assim, o Sebrae, como eu falei, quem é caracterizado como um potencial empreendedor, não importa se ele já tem um negócio informal ou se ele ainda só tem a ideia, independente do segmento que ele quer atuar.
E quando a gente vai para a definição pequenos negócios, o que vai importar é se ele é MEI, micro ou pequena empresa, para que o Sebrae possa atender ele com subsídio, né? Porque esse é o público do Sebrae. Uma média e grande o Sebrae pode atender? Pode, só não vai ter esse subsídio, mas o Sebrae também atende. E no que se refere a segmento, não tem definição. Pode ser na comércio, indústria, prestação de serviços, independente do segmento. O que muda é, o Sebrae às vezes cria produtos e soluções específicas para um segmento. Por exemplo, panificação, artesanato, na área da saúde. Então, ele cria, às vezes, produtos e soluções específicas para um segmento, mas não deixa de atender nenhum. Está aí para todo mundo, né? Para todos. E uma coisa interessante que o senhor falou agora, a pessoa que ainda não tem o empreendimento, ela pode se direcionar ao Sebrae para que é justamente isso, o que a gente almeja, é que a pessoa, antes de colocar o negócio, ele vá buscar informação, orientação, porque quanto mais você minimiza os riscos, mais chance de sucesso. E para minimizar esses riscos, você consegue como? Fazendo uma busca de informação, fazer as coisas assim, conhecer mais onde você quer atuar, um planejamento e principalmente um plano de negócio. Porque o empreendedor que coloca seu negócio com um plano de negócio formal mesmo, é uma ferramenta, é uma bússola que vai dar orientação para o empreendimento dele. Então, tá aí, fica então uma dica, né? Que para quem ainda não tem o seu próprio negócio, que está com a ideia, que antes de colocá-lo em prática, procure uma orientação, um direcionamento, e o Sebrae está aí para ajudar nesse sentido. Para apoiar, né? Isso. Então fica a dica para os nossos espectadores, né? E aí, seguindo aqui com a nossa conversa, na sua visão, qual que é a importância do Sebrae, não só para os empreendedores, mas para a sociedade em geral? Na sua visão, qual que é o real significado do Sebrae, a importância, né? Olha, o Sebrae, ele tem uma importância muito grande, porque foi agora, no início de dezembro, inclusive, saiu uma reportagem da questão de geração de emprego pelos pequenos negócios. Inclusive, eu vim até aqui no jornal com o Erivan, falando sobre isso. Então, hoje, os pequenos negócios, apesar de tem pequeno negócio que tem um empregado, 2, 3, mas quando você pega a soma desses pequenos negócios, eles representam hoje em torno de 90% das empresas, em número de empresas, e mais de 50% da mão de obra com carteira assinada, né, formal. E quem cresceu nesse momento aí que a gente teve a questão da pandemia, foram, 2020, 2021, foram bem complicados, mas quem gerou emprego, quando a gente vê os dados do IBGE, foram justamente os pequenos negócios, que é o público que o Sebrae atua. Então, com essa pandemia, por exemplo, o Sebrae colocou uma série de produtos e soluções, uma série de programas para atender exclusivamente os pequenos negócios. Porque quando o Sebrae vai lá e apoia esse pequeno negócio, por exemplo, consultorias inclusive gratuitas ou com um subsídio de 80%, 90%, então você dá oportunidade para essa empresa mudar a sua forma de trabalhar, se profissionalizar melhor, né, implantar um sistema de gerenciamento, e aí quando ela faz isso, ela consegue gerar emprego, ela vai gerar renda, e isso vai virar um ciclo, porque gerou emprego, a pessoa vai ter dinheiro para gastar em outro negócio, né, em outra área, e aquilo vai fomentando a economia local, regional, nacional. Então, hoje nós temos casos aí de grupos, né, do artesanato, do agronegócio, de empresas que começaram com o apoio do Sebrae e hoje geram inúmeros empregos, né, na sociedade. Então, a gente vê aí que o Sebrae é importante, como hoje a gente ouve um depoimento de um empresário. Eu comecei minha empresa dentro do Sebrae e hoje abri uma filial, né, abri uma empresa em outra área, como a gente tem vários exemplos, né? Então, assim, a gente vê que pessoas que estão perdidos, sem saber como iniciar um negócio, buscam o Sebrae, a partir dali ele tem um direcionamento, ele monta um negócio com mais segurança, né? Ou como você disse, tem um espetinho, a pessoa que tem um espetinho ali na esquina, hoje não tem nenhuma segurança, e se ele ficar doente? Então, por exemplo, tem o programa, o Microempreendedor Individual, que é um programa do governo federal, mas o Sebrae foi um órgão que abraçou essa causa desde a lei para ser aprovada, e hoje é o órgão que mais apoia esses
mês, né? Formaliza, faz a baixa, faz a alteração, imprime boleto, faz a declaração, orienta, inclusive tem produtos e soluções específicos para eles. E esse MEI ele se sente amparado, né, no Sebrae. Por quê? Porque não tem, assim, ele busca isso porque ele não tem apoio, né? E ele tem que se colocar, como eu sempre digo, o MEI ele é um empresário como qualquer outro. Sim. O que muda é o faturamento dele, o número de empregado, que é um limite menor do que uma empresa, né, de outro porte. Mas ele vai usufruir das mesmas coisas que outros empresários. E ele passa a ter uma segurança de uma previdência social, ele passa a ter um CNPJ para comprar, vender, fazer toda negociação, abrir uma conta corrente em uma instituição financeira, né, ter uma movimentação de uma forma mais organizada. Então, a gente, quando começa a analisar de forma mais ampla, você vê essa importância, ela está em todos os, vamos dizer, os cantos aí do Brasil, né? Sim, sim, que aí realmente uma coisa leva a outra, né? A partir do momento que o Sebrae está auxiliando esses empreendedores a conduzirem os seus negócios, né? Ela está girando a engrenagem da economia e com isso ela leva o Brasil junto, né? Junto. O desenvolvimento do Brasil. Só um exemplo aí, como o programa fala de ideias e ações. Então, uma ação do Sebrae numa comunidade em Jaicós, ali no interior de Jaicós, que é uma comunidade de quilombolas, né? Tem toda uma questão histórica, né, social. O Sebrae eles já trabalhavam com artesanato, mas com o apoio do Sebrae, os produtos deles passaram aí para Milão, na Itália, a ser vendidos em todo o território nacional, né? Eles trabalham com palha, borracha. Então, teve um evento no Rio de Janeiro agora. Vai um produto dessa comunidade, vai produtos aqui do Ipiranga, vai produtos de Pedro II, na questão da Opala. Todos esses grupos foram apoiados e ainda hoje, né, acompanhados pelo Sebrae. Então, você vê esse produto aqui do interior de Jaicós, chegar lá em Milão, então a gente sente que isso muito, vale a pena, esse trabalho. Sim, importante. E aí, fazendo agora um link, o Sebrae, então, portanto, tem essa função aí de estimular a própria cultura, né? Cultura também. A conservação da cultura dessas pessoas que, às vezes, acabam sendo oprimidas aí por setores aí de uma parte da sociedade. E o Sebrae tem essa iniciativa de incentivar também a cultura. Também, né? Então envolve muita coisa, a cultura, a questão de grupos assim que representam, por exemplo, a questão de uma família que trabalhava com um determinado segmento e aí às vezes entra em decadência, está ali com dificuldade. Com esse apoio do Sebrae, um grupo que fazia cajuína, um grupo que sei lá, rapadura, né? Então de repente você vai mudar a forma de fazer, porque aquela forma que os pais, os avós faziam, ela já não tem mais o mesmo êxito, porque o comportamento do consumidor mudou, né? A sociedade, né, quer coisa diferente, ou não, aquilo já não supre mais a necessidade, e aí você vai entrar justamente, pegar aquele produto, como era feito, e vai transformar o processo de produção, vai entrar numa nova forma para atender o que o consumidor, né, deseja naquele momento. Então, vai fazer o mesmo produto, só que de uma forma diferente. Muito bem, muito bacana. E aí, fazendo agora também uma relação com essa questão que o senhor falou, de restabelecer alguns empreendimentos, né? E aí o senhor citou também, na fala anterior, com relação à pandemia, né? Que esse processo de pandemia, muitos empresários, né, tiveram dificuldades em conduzir os seus negócios e principalmente os pequenos empreendedores, né, tiveram algumas dificuldades, apesar de que os dados que foram trazidos aí é que os pequenos negócios foram os que geraram mais emprego, né? Mas o que foi percebido é que realmente teve essa dificuldade dos empresários conduzir aí os seus negócios nesse processo de pandemia e agora ainda estão se recuperando, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente de como que o Sebrae atuou nesse período de pandemia, para se teve algum suporte, alguma ação para esses empresários que tiveram dificuldade nesse momento difícil, né? Olha, o Sebrae procurou, assim que chegou a questão da pandemia, fecha tudo, para tudo, foi aquela coisa, ninguém, na realidade, ali sabia como atuar, né? Então, o Sebrae, né, a nível estadual, de diretoria, né, tomaram algumas decisões, né, e foram repassadas para todos os escritórios. Primeiro que a gente parou o atendimento presencial. Então, o Sebrae pode ficar sem atender o
o empresário ou esse potencial empresário que pensa em montar um negócio, seja ele físico, né, ou remoto, né, ou online. Então, o Sebrae preparou toda uma estrutura para atender via WhatsApp, via 0800, né, o telefone. Então, o Sebrae preparou e divulgou isso. Então, já existia esses canais de atendimento, já, né? Só que era uma coisa muito tímida, porque as pessoas acostumaram a ir no Sebrae, ali no olho a olho, né, para ter o atendimento. Mas aí o Sebrae rapidamente montou essa estrutura para atender de forma geral, né, com o WhatsApp e o 0800. A gente foi divulgado isso em todos os canais e o Sebrae passou esse período. O Sebrae fez várias lives, várias capacitações online para, nesse momento, mostrar que, vamos dizer, parou ali, mas era um período e os empreendedores tinham que passar por essa transformação, enxergar novas oportunidades, mudar a forma de fazer, mudar a forma de gerenciar seu negócio, enxergar que o consumidor, a partir da pandemia, que, como a gente diz, não volta mais a ser tudo como era antes, apesar de algumas coisas, né, ela retorna, mas muita coisa é um caminho sem volta, não volta. E aí o empresário ele tem que se adaptar, e o Sebrae trabalhou muito em cima disso. Porque assim, a gente já falava, olha, a questão da tecnologia e da inovação, mas a gente via assim, é uma coisa lá na frente, e a pandemia veio para dizer, olha, não dá mais para esperar, você tem que se adaptar logo. E o Sebrae trabalhou muito em cima disso e vem trabalhando da questão do digital. Aquela pessoa, eu não gosto de rede social, eu não gosto de... Não é questão de gostar. Aonde é que seu cliente está? Né? Então, você tem que chegar até ele. Então, você tem que ver qual é o canal, qual é a forma de você chegar até ele. É uma ferramenta muito poderosa. Muito poderosa. E o Sebrae trabalhou muito nessa questão de, independente dele ser MEI, micro, pequena empresa, mostrar que ele tem que fazer isso e o Sebrae está dizendo como e ajudando ele a fazer. Então, acho que, inclusive, com consultorias gratuitas ou com subsídio, né, de 80% a 90%, para que ele não gerasse dizer assim, que a gente chama, não é nem um custo, um gasto, mas é um investimento, mas isso não afetasse financeiramente essa empresa, né? Pode ser parcelado, como o Sebrae faz, de forma que ele não consiga, aquilo não vai atrapalhar, pelo contrário, vai ajudar ele a ter um resultado lá na frente. E como você disse, quem sentiu mais isso foram os pequenos, porque o grande, ele passar 1 mês, 2 meses, 3 meses fechado, é prejuízo, sim, mas ele tem recurso para suportar isso. E o pequeno não, se ele ficar ali fechado, ou faturamento, como a gente viu, empresa que caiu 40%, 60%, isso é um impacto muito grande. E aí o Sebrae está ali, olha, se não dá mais para funcionar totalmente físico, busca a forma, a venda no balcão, o delivery. O Sebrae criou produtos para isso também, para trabalhar muito essa questão do delivery. Você vai lá, a sua loja que era física se torna virtual e vai fazendo essa transformação. Então é isso, mesmo nesse período de pandemia, de isolamento social, o Sebrae teve que se reorganizar e ajudar aos empreendedores também se reorganizarem. Né? Mas o trabalho do Sebrae continuou, né, nesse período de pandemia, nunca parou. Nunca parou. E em 2021 foi um ano, durante o meu tempo de Sebrae, foi um ano que a gente teve assim, uma intensidade muito grande de demanda. Consultoria mesmo, nós fechamos esse ano só no projeto que eu sou responsável, que é o atendimento empresarial. Nós fizemos 8.000 horas de consultoria. Então, foi a nível local, a gente nunca tinha feito essa quantidade de horas. Então, isso mostra que os empreendedores estão cada vez mais entendendo a importância de uma consultoria, que antes via, isso aí é uma coisa para grandes empreendedores, não é para mim. Então, eles estão vendo a possibilidade através do Sebrae, que isso é possível, e é isso que está ajudando eles a se readaptar mais rápido, né, e conseguir retomar a sua rotina, a sua empresa voltar a crescer novamente. Muito bem. E aí, só para nós enfatizarmos aqui, a gente estava falando antes de iniciarmos a entrevista, que o senhor já tem um tempinho aí no Sebrae, né? Isso. São quantos anos? São Sebrae? 11 anos. 11 anos de trabalho no Sebrae. E aí, durante esse período, o senhor falou agora, pelo que eu entendi, foi o período que o senhor mais sentiu essa intensificação lá na procura, pelo esse atendimento? Foi durante esses 11 anos, 2021, que foi que as coisas começaram a retomar, né, com a pandemia, que 2020 foi aquela coisa, parou, volta, tudo, o que é que vai fazer? Então, 2021, os empresários começaram mesmo, olha, eu tenho que
fazer alguma coisa, né? Do jeito que está, não tem como. E aí, assim, o Sebrae a gente vê que eles enxergam realmente tem essa confiança, essa credibilidade no trabalho do Sebrae, porque não só de Pix, mas de cidades da região que a gente, por exemplo, cidades que a gente praticamente não tinha, que fica bem distante, que a gente não tinha muito aquela relação direta, que a empresa entra em contato. Então, hoje a gente consegue atender tanto de forma física como de forma remota. Nós fazemos uma consultoria para uma empresa em Simões, como a gente fez em São João do Piauí, não tem nenhum problema. E isso com a mesma qualidade? Com a mesma qualidade. E que é entrega de né? resultados. Isso. Muito bem.